Olha, é quase que indescritível a sensação que a gente tem conversando com esta moça que eu conheci na FISPAL e que tem um produto, ela tem vários, duas nobrezas da cultura árabe, o perfume e as tâmaras. São duas coisas essenciais e eu queria aqui que, muito melhor do que eu, que a Júlia de Biasi falasse o que representa essa história que você trouxe. Você trouxe a essência do perfume árabe para o Brasil e essas tâmaras maravilhosas. Como é que é isso? Boa noite a todos. Eu trouxe exatamente a história de uma cultura, a cultura que ficou lá atrás e que traz uma grande firmeza de caráter, de espírito, que é a perfumaria, que isso começou há 3.000 anos antes de Cristo e que as pessoas foram esquecendo, achando que todos os perfumes começaram na França, não começaram no mundo árabe, na antiguidade, onde os perfumes eram utilizados para fazer a conexão com a divindade. Então são perfumes muito especiais, à base de óleo, atar, que quer dizer perfume e concentrado, sem álcool, e perfumes que, mesmo que tenham álcool ou de parfum, todos feitos com ingredientes naturais e ingredientes muito nobres, como o oud, o âmbar, o patchouli, o almíscar, a mirra, todos os ingredientes feitos na perfumaria antiga e continuamente existente dentro do Oriente Médio, principalmente nos países do Golfo, que se manteve por causa da religião. E hoje eu estou trazendo pela primeira vez para o Brasil e para a América do Sul essa perfumaria nobre. Para mudar a vida das pessoas. Com certeza, porque para se usar um perfume desse, você tem que sair de uma zona de conforto, ou fazer uma mudança na sua vida pessoal, espiritual, profissional, sexual, não importa, mas sair dessa zona de conforto. Uma coisa de louco, indescritível, volto a dizer. Agora, vamos ao capítulo dos mais palatáveis e saborosos e nutritivos, e eu diria bíblicos, a história das tâmaras que você trouxe de Dubai, que são maravilhosas. Exatamente, as tâmaras, a tamareira significa árvore da vida, porque da tamareira se aproveita tudo. E as tâmaras é uma das frutas mais antigas também, que todos os profetas tiveram acesso. E a tâmara é considerado o fruto de generosidade e de prosperidade. Generosidade porque antigamente uma tamareira levava quase 100 anos. Você imagina você plantar algo para outra pessoa colher. Atualmente uma tamareira leva de 20 a 30 anos para se obter o primeiro fruto. E as melhores tâmaras do mundo, eu percorri vários países, eu tive a felicidade de encontrar essa marca Date Crown, vinda dos Emirados Árabes. É uma marca que a fazenda chama-se Alfoa, ela subsidia 17.000 agricultores de tâmaras e as tâmaras são 100% naturais, halal, ou seja, não teve agrotóxico, não teve proteína animal dentro do cultivo delas e são as melhores tâmaras que eu estou lançando aqui no Brasil e, se Deus quiser, espero fazer com que as pessoas mudem os seus hábitos, porque a tâmara é uma das frutas que tem maior benefícios para um ser humano. Rica em ferro, rica em magnésio, 5 vezes mais potássio que a banana, rica em vitaminas, sais minerais, brom para memória, fósforo, tudo. Eu tive o privilégio de conhecer Dubai e lá quero aqui fazer um depoimento da minha profunda admiração pelo seu dirigente máximo, o Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que tem uma generosidade com o seu povo, é uma coisa impressionante, emocionante. Parabéns pelo teu trabalho, a gente espera que muitas pessoas conheçam o teu negócio. Está aqui o site, os endereços da loja dela aqui no Brasil. Muito obrigado e parabéns pelo teu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de estar no seu programa e que as tâmaras, assim como os perfumes, além de perfumar a sua vida, possa adocicar ainda mais, com muita prosperidade. E a gente continua especial para o canal Band News. Até já.